Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, novamente, de novo, para responder as suas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Separei aqui 5 para a gente responder nesse vídeo e te ajudar a investir melhor em fundos imobiliários, que inclusive se você baixar aqui o material que a gente deixou na descrição, você vai ainda melhor, eu tenho certeza. Vamos lá para a primeira pergunta. É legal ter 2 FOFs na carteira? Na verdade, não existe uma regra. Você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter nenhum e não há errado e não há certo. Porque tudo vai depender da sua estratégia. Quais são os pontos que vale você prestar atenção? Número 1, se os FOFs, os fundos de fundos, eles estão descontados. Se tiverem, você tem aí uma oportunidade de ter um ganho de capital, uma estratégia mais oportunística. Você pode olhar para eles para talvez no curto prazo, no médio prazo, conforme eles valorizarem, você pode realizar ali um ganho de capital. Então pode fazer sentido você ter mais de um. Se você quiser ter mais de um também para aumentar a sua diversificação da carteira, então você também pode fazer dessa forma. Você pode ter 1, 2. Só toma cuidado para você não ter tantos a ponto de vários deles se sobreporem, porque daí você não está diversificando. Você está comprando mais do mesmo e se por acaso acontecer alguma coisa que impacta um, provavelmente vai impactar o outro, já que eles são muito parecidos. Então não há problemas de você ter mais de um FOF, mas toma cuidado para você não ter muita sobreposição na sua carteira. Pergunta número 2. Qual certificação tirar para virar investidor qualificado? Para quem não sabe, investidor qualificado é aquela pessoa que tem mais de R$1 milhão investidos ou que tem as certificações necessárias para poder ser considerado um investidor qualificado. Sendo elas o CEA, o CFP, CFP, CGA e também o CNPI. Essas são 4 opções, tem outras também que você pode ter para poder ter esse status de investidor qualificado e eventualmente também um investidor profissional, que seria um nível acima, que é tendo R$10 milhões investidos ou também algumas das certificações que eu mencionei. Então, depois que você atinge algum desses status, você entra em contato com a sua corretora, preenche um formulário que você atesta que você é um investidor qualificado e beleza, você agora é considerado um investidor qualificado e você tem acesso a alguns produtos restritos para esse público. Inclusive, para quem tiver interesse em se certificar, eu vou deixar aqui embaixo um e-book do Certifiquei gratuito para você aprender um pouquinho mais sobre os próximos passos, o que você precisa fazer para conseguir tirar sua certificação do mercado financeiro. Vamos para a pergunta número 3. O mercado sempre abre com o valor que fechou ou pode mudar? Na verdade, ele pode abrir com o mesmo valor que ele fechou, mas existem eventos que calculam esses preços de abertura e esses preços de fechamento. Se você olhar bem no comecinho do dia, no comecinho do pregão, na verdade, e também bem no final do pregão, alguns minutos antes, vai acontecer um leilão de abertura no começo e um leilão de fechamento, obviamente no fechamento do pregão. Esses leilões são justamente para definir o preço de abertura e o preço de fechamento do ativo. Então ele vai fechar num valor e no dia seguinte vai ter outro leilão para calcular o preço de abertura, que pode ser o mesmo ou não. Tudo vai depender dos investidores que estiverem negociando ali naquele momento. Então eles podem acabar negociando e valorizando na abertura ou no fechamento, assim como pode desvalorizar, assim como também pode manter mais ou menos no mesmo patamar. A gente não tem como prever isso, tudo vai acontecer ali na hora, alguns minutinhos antes de abrir a bolsa e alguns minutinhos antes de fechar a bolsa. Pergunta número 4. Um FII que tem caixa é prejudicial ao cotista? Não necessariamente. Ter caixa no fundo pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser pontual, tudo vai depender da situação e você, como investidor, como cotista, precisa ir atrás e descobrir o porquê que o fundo está com caixa. Então, vou dar alguns exemplos aqui de cenários bons e cenários ruins. Vamos começar pelos bons. O fundo ele pode estar ali já com aquele caixa comprometido para alguma operação. Então ele já vai comprar alguma coisa com aquele dinheiro, só que ainda não chegou ali aquele momento de pagar de fato, então o caixa está ali e eventualmente vai ser liquidado, eventualmente vai ser usado esse recurso, então beleza, aí não tem problema, já está tudo certinho. Um outro cenário positivo é guardar um pouquinho de caixa para um imóvel, por exemplo, que possa precisar de algum retrofit, precisa de algum ajuste, alguma coisinha, ele tem aquele dinheiro ali dentro. Benfeitorias em geral, ele vai ter aquele dinheiro dentro do próprio patrimônio e não vai precisar chamar uma emissão para captar mais dinheiro. Isso daí é especialmente legal em fundos bem grandes, que eles podem fazer algumas expansões em seus imóveis com o próprio caixa do fundo. Então isso é bacana, desde que obviamente o caixa não seja um valor absurdo ali dentro. 30% do fundo em caixa é um valor muito alto. Mas em alguns casos ali um pouquinho pode fazer sentido totalmente. Um cenário ruim de caixa é justamente o que eu falei agora dos 30%. Então se ele ficou ali, por exemplo, os 30% com caixa parado, sem fazer nada, por meses, isso é um cenário ruim, porque normalmente aquele dinheiro pode ser rentabilizado de uma forma melhor do que ficar parado ali em caixa. A exceção agora é que a gente está num cenário de Selic acima de 2 dígitos.
Então o caixa em si, ele passa a ser bem remunerado, porque ele está sendo remunerado provavelmente em alguma coisa ali perto de 100% do CDI. Então 100% do CDI é basicamente a Selic, que é basicamente ali uns 11%. Então você vê que o caixa está remunerando bem pontualmente nesse cenário. Então não é tão grave ter caixa hoje. Só que se você olhar alguns anos para trás, que a gente estava com a Selic em 2% e a inflação maior do que isso, você tinha ali uma perda, na verdade, no caixa. Então ficar com o caixa na mão era perder dinheiro, era você perder para a inflação, o que era algo extremamente negativo. Hoje é mais tranquilo porque o juros está lá em cima, então o caixa ele rentabiliza melhor do que cenários passados. Mas de uma forma geral, caixa pode ser bom para realizar algumas atividades, realizar algumas benfeitorias, algumas reformas e expansões nos imóveis, enquanto fundos como fundos de fundos ou até fundos de papel, não ter caixa pode ser interessante também para otimizar todo o dinheiro em ativos-alvo, como são cotas de FIIs ou também CRIs. Por final, quinta pergunta, é aconselhável usar mais de uma corretora para investir em fundos imobiliários? Assim, na minha visão, e obviamente uma pessoa pode ter mais motivos do que outras para ter mais de uma corretora, eu acho que você ter mais de uma corretora, a menos que você tenha benefícios específicos para fazer isso, você está apenas criando mais trabalho para você, porque na hora de uma declaração, na hora de fazer alguma contabilidade aí dos seus investimentos, você vai ter duas fontes, né? Duas corretoras para buscar documento, para ir atrás, 2 lugares para acessar, para investir, sabe? Você vai ter 2 de tudo, vai duplicar o seu trabalho e acaba, obviamente, sendo mais trabalhoso. Mas assim, se você consegue extrair algum tipo de benefício que uma corretora dá melhor que a outra em específicos investimentos, pode fazer sentido. No geral, você ter tudo em uma só é muito mais cômodo, é muito mais fácil para você. E essas foram as 5 perguntas. Não esquece de me seguir lá no Instagram para a próxima vez que eu pedir perguntas para vocês, você poder mandar a sua. Deixa seu comentário aqui embaixo se você curtiu no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like ou dislike se você não gostou do vídeo também, para eu saber e poder melhorar para o próximo. A gente se vê no próximo vídeo.